como a Alan falou, hoje nós teríamos uma resenha, onde nós dividimos aqui o púlpito em duas breves mensagens. Eu vou falar sobre quem sou eu no mundo e a Carol vai falar sobre qual a minha missão no mundo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo ou acessar a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Mateus capítulo 5, a gente está no Sermão do Monte, conhecido também como Ensinamento do Monte, quando Jesus Cristo ele se assenta e começa a transmitir uma série de ensinamentos para os seus discípulos, para aquele grupo maior também que o seguia. E esse trecho que nós vamos ler está inserido nesse contexto. Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Comecinho do versículo 13 diz assim: Vocês são o sal da terra. Comecinho do versículo 14 diz: Vocês são a luz do mundo. Nós temos duas afirmações que apontam para quem nós somos neste mundo. Nós somos sal da terra e somos também luz do mundo. E somos chamados assim pelo próprio Senhor Jesus, que olhando para os seus discípulos e para aqueles que o seguiram, disse, conferindo-lhes uma identidade, quase como que lhes conferindo um nome: Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Eu acho isso muito interessante, porque existem alguns comentários que nós costumamos escutar que tentam reduzir a vida humana a praticamente nada. É comum a gente escutar assim: olha, nós somos igual a um pequeno grão de areia no oceano. Nós somos igual a um pequeno grão de areia numa praia imensa. Ou seja, nós somos praticamente nada. Ou nós escutamos falar às vezes que diante do universo grandioso, com muitos planetas e constelações, nós somos minúsculas partículas que vivem aqui no planeta Terra. Somos praticamente nada. E recentemente eu escutei um comentário também que dizia assim: considerando o mundo em que nós vivemos, com praticamente 7 bilhões de habitantes, nós somos uma fração miserável de 1 sobre 7 milhões. Qual o impacto sobre 7 bilhões? Qual o impacto eu poderia ter, ou você poderia ter, sobre 7 bilhões de habitantes que vivem no mundo? É uma fração muito pequena. É quase como diluir aí 10 gotas de Novalgina em um balde de água. Que efeito vai fazer isso? Praticamente nada. É comum a gente escutar comentários desse tipo que pegam a vida humana, o ser humano, e vão reduzindo ele a dizer assim: você é um micróbio diante de tudo isso que existe. Alguns reduzem a vida humana a simplesmente reações comportamentais. Então, se você ativa o ser humano com
uma intenção X e ele responde com uma intenção Y, né? Como se na vida humana sempre 2 mais 2 fosse 4. E a gente sabe que não é. A nossa vida é mais complexa do que isso. Às vezes na nossa vida 2 e 2 são 5, 2 e 2 são 3, 2 e 2 são 10. E algumas vezes 2 e 2 são 4. Mas a vida humana ela não é tão simples assim como alguns querem que ela seja. E eu também não acredito que ela seja tão pequena, tão minúscula, e tão microscópica e tão miserável quanto alguns comentários apontam que ela seja. E eu não acredito nisso por um motivo muito óbvio a todos nós que estamos aqui. Porque nós não temos um olhar meramente materialista da vida. Se eu tivesse um olhar meramente materialista dessa vida, aí eu poderia dizer, sim, eu sou um grão microscópico de nada nesse mundo. Ou eu sou uma gota de orvalho num universo gigantesco que em breve vai se secar. Talvez se eu tivesse um olhar materialista, eu podia dizer, sim, isso é uma verdade. Mas isso não se aplica a nós, que nutrimos uma fé em Cristo. Porque quando nós olhamos para a vida humana, quando nós olhamos para a nossa reunião aqui em torno de um mesmo propósito, em torno de Cristo, em torno da presença de um Deus único, santo e maravilhoso, nós começamos a perceber que nós não somos simplesmente um grãozinho de areia. Em primeiro lugar, nós não somos isso porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de um Deus todo-poderoso, grandioso, onipotente, onisciente. De um Deus criador de todas as coisas. O mesmo Deus que criou esse mundo maravilhoso, esse universo maravilhoso, essa galáxia maravilhosa que nós podemos ver que está em constante crescimento. Esse mesmo Deus que criou cachoeiras lindas, paisagens paradisíacas, foi o Deus que criou a mim e a você e que olhou para mim e para você e disse, ficou muito bom. Muito bom. Para todo o resto, ele teceu o seu elogio dizendo que foi bom. Mas ao nos criar, ele disse, vocês são a coroa da criação. Afirmando que de toda a criação, nós fomos aqueles que dignos de serem chamados muito bons por Deus. E carregamos em nós parte desse Deus. Carregamos em nós a imagem desse Deus. Carregamos em cada um de nós a presença desse Deus. Portanto, eu sinto muito em dizer a quem faz esse tipo de comentário que para os filhos e filhas de Deus, nós não somos meras partículas de areia num oceano imenso. Nós somos mais do que isso. O nosso Deus, Ele olha para cada um de nós e diz, você é filho, filha de Deus. Ele nos chama pelo nome. Ele nos levanta com a sua destra. Ele tem caminhado conosco e a promessa dele é que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso Deus é o Deus que tem a cada dia estado conosco, aquele que afirma para nós que está conosco na nossa infância, na nossa juventude, que até na nossa velhice Ele estará conosco. Ele nos curou, Ele nos salvou e sempre esteve e estará conosco. Amém. Portanto, eu não posso acreditar que nós somos uma mera partícula de areia no infinito oceano. Esse mesmo Deus é o Deus que, quando nós lemos em Apocalipse, Ele diz que tem reservado para cada um de nós, individualmente falando, uma pedrinha branca, escrita um nome, que só Ele sabe. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus nos conhece tão bem, que Ele tem reservado para cada um de nós um nome que é particular nosso. Que não é Rodrigo, não é Carlos, não é Camila, mas que quando nós estivermos diante dele, Ele vai nos chamar por um nome que só Ele sabe. Essa é a nossa identidade em Deus. Um Deus que nos conhece, um Deus que nos formou, que nos gerou,
e que tem dado a cada um de nós essa vida com fôlego, que sim, nos permite olhar para esse universo, essa população tão grandiosa e dizer: não sou um mero grão de areia. Eu carrego uma relevância muito maior do que isso, porque Deus olha para mim e diz assim: eu sou o sal da terra. Deus olha para mim e diz assim: eu sou a luz do mundo. Deus confere à minha vida e à sua vida uma identidade que só Ele pode conferir. Esse é o nosso Deus que tem nos dado um potencial muito grande de ver a nossa vida modificada na presença dEle e, através da nossa vida, ver o nosso ambiente também modificado. Obviamente que seria muito bom se um percentual grande desses 7 bilhões de habitantes pudessem olhar para isso, ou olhar para esse versículo que o Alan leu no início do culto e depositarem a sua fé em Cristo e receberem de Cristo o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, de terem a sua identidade construída e reconstruída em Deus. É interessante quando nós percebemos esse esforço enorme que as pessoas têm de reduzir a vida humana a nada. Parece um esforço inútil, mas infelizmente isso tem afetado de uma maneira muito grande, sobretudo uma parcela considerável dos jovens, que olham para a sua vida e já não enxergam nela significado nenhum, que não identificam na sua vida propósito nenhum, uma ausência de propósito, uma ausência de significado na vida. E Deus, Ele olha para cada um de nós e diz assim: eu tenho significado para a sua vida, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho uma identidade para a sua vida. Então, depositar essa fé em Deus, depositar essa fé em Cristo, é conseguir caminhar nesse mundo e nessa vida que nós estamos tão acelerada, nesse ritmo que nós estamos, em que nós frequentamos uma calçada e nós andamos numa direção e 10 pessoas vêm na outra direção, e você se percebe cercado de uma multidão ao seu redor, e saber que no meio dessa multidão você não é apenas mais um, você é um que nasceu segundo os desígnios de Deus. Você é alguém que foi criado segundo os propósitos de Deus. Não somos um acidente. Eu já falei aqui e repito, né? Talvez nós sejamos até um acidente de percurso na vida dos nossos pais. Olha, você não era planejava ter um filho só, planejava ter 2 e você nos surpreendeu. Talvez nós sejamos até um acidente de percurso na vida dos nossos pais, mas com certeza não somos para Deus. Amém. E nunca seremos um acidente de percurso para Deus. Olha, você apareceu do nada. Não. Porque para Deus nós somos tidos como filhos e filhas dele. Somos tidos como luz do mundo, como sal da terra, dotados dessa identidade e desse significado nele. Tanto é verdade que Deus, quando envia o seu Filho Jesus, e o seu Filho Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele, na região da Palestina, percebendo a comunidade na qual ele estava inserida, ele chama os seus discípulos, que depois ele deu a eles o desígnio de apóstolos, e boa parte desses discípulos eles eram pescadores de profissão. E Jesus olha para esses discípulos e diz assim: olha, de agora em diante vocês não serão mais pescadores de peixes, mas serão agora pescadores de homens.
pescadores de vidas humanas. O que a gente consegue perceber é que Jesus, ao dizer que aqueles homens de agora em diante seriam pescadores de homens, é que Deus, Ele não despreza, não joga fora nem um segundo da nossa vida, mas que quando nós nos achegamos a Ele, Ele pega toda a nossa vida e ressignifica para o seu propósito. Ele pega toda a nossa vida, toda a bagagem da nossa vida, tudo que vivemos, todas as nossas experiências, sejam elas tristes ou felizes, e isso passa a ser ressignificado para Deus. Olha a importância que Deus dá para a nossa vida, para o que nós vivemos, para tudo que nós construímos e que nós nutrimos até agora. E Ele diz, de agora em diante, um novo significado existe para vocês. Vocês serão pescadores de homens. Portanto, olhar com essa ótica nos dá a certeza de que nós não vivemos a esmo nesse mundo. Nós não vivemos aqui por um acaso, por um lapso, por uma causalidade mágica, enfim, que nome eles queiram dar para isso. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Nós estamos aqui porque Deus tem nos constituído filhos e filhas dele. Deus tem nos chamado para viver uma vida separada para Ele, porque Deus tem nos dado um nome que só Ele sabe e que nós em breve saberemos. Amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração. Curva sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e operado em nosso meio. Te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que não vivemos e não existimos por acaso, Pai, mas que o Senhor é o Deus que tem nos criado, nos feito e nos formado, Pai. O Senhor conhece as nossas vidas, Pai, desde o dia que nós nascemos, Pai, e saberá dela, Pai, até o dia que nós partimos para a Tua presença. O Senhor tem dado, Pai, significado e identidade a cada um de nós, Pai. Portanto, Deus, nós sabemos que nesse mundo nós não somos, Pai, meras partículas, mas que neste mundo nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. E sabemos, Pai, que o Senhor tem nos dado a possibilidade de ter uma vida com significado e com propósito em Ti, Deus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te exaltamos. Amém. Vamos cantar.